E aí, pessoal, hoje eu tô aqui pra gente mergulhar um pouco nesse universo, né, do UX Design em jogos. Meu nome é Luan, eu sou UX Designer e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns segredos, não são bem segredos, né, porque estão lá no jogo e tal, mas explicar um pouquinho como alguns elementos de UX Design funcionam em alguns jogos. E no jogo que eu vou falar hoje é o Battlefield 2042. Espero que vocês gostem. Se você gosta de games e de design, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Por isso mesmo, já peço para vocês deixarem aqui um like nesse vídeo. E se não for inscrito no canal, já se inscreve aqui também, beleza? Então vamos lá pro vídeo. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o HUD, né? Também conhecido como tela de alerta, que é a tela principal, vamos dizer assim, que você vê durante o jogo todo, né? E o HUD desempenha um papel fundamental na qualidade da sua experiência como jogador. É como uma coreografia bem ensaiada, onde os designers se preocupam em garantir que você não precise fazer um malabarismo mental para lembrar de todas as informações importantes. Afinal, nossa memória é mais curta que o cabelo do Toretto. E a gente fica esquecendo de coisas o tempo todo, o que é absolutamente normal. E quando estamos falando de um jogo frenético como Battlefield, essa preocupação é mais do que essencial. Os designers de UX são verdadeiros mestres em reduzir a carga cognitiva. E isso não só em jogos. Reparem bem aqui na tela. Tem uma variedade de elementos e indicações que tornam tudo muito mais claro e compreensível. No canto inferior direito, por exemplo, a gente tem as armas e itens que você carrega. E ali, você sempre encontra indicações dos botões necessários para navegar entre eles, além de informações sobre munição, itens e o tempo de recarga também. Não tem espaço para confusão. E olha só, até mesmo o triângulo vem com uma marcação indicando que é o botão de cima. E a gente tem isso com os X, com a marcação indicando que é o botão de baixo e assim por diante. As ações acontecem de uma forma muito natural. Outra informação crucial é a saúde dentro do seu personagem. Então a gente tem aqui a barra verde, que é o termômetro da sua sobrevivência. Quando tá no verde, tá tranquilo. Mas se ficar vermelho, então é melhor você correr e dar um tempinho pra se recuperar. Mas se você for um jogador raiz, igual a mim, você vai enfrentar até o último suspiro. Me ajuda a ficar de pé! O segundo ponto é o feedback. O feedback é como uma sinfonia de aplausos que o jogo faz pra você. Ele tá sempre lá indicando o que tá acontecendo e tudo mais. Lembra da tela vermelha que eu acabei de falar pra vocês, de quando você leva um tiro e tal? É o jogo dizendo pra você tomar cuidado porque você tá levando bala. Agora, quando você acerta um tiro no inimigo, por exemplo, a mira muda um pouquinho, né? Então tá bem ali no centro, dizendo que você tá acertando o cara ali, né? E até tem uma configuração especial, né, que não vem assim do padrão no jogo, mas que mostra a quantidade de dano que você causou no inimigo, né, exibindo um número aí no centro da tela. E quando você finaliza o inimigo, a mira muda também e tem um som especial que ecoa ali, trazendo uma satisfação muito boa quando você finaliza o inimigo. É uma satisfação muito grande pra mim, principalmente quando eu tô de sniper. O terceiro ponto aqui é a atmosfera do jogo mesmo. Quando a gente fala de experiência do usuário em jogos, a gente está falando não apenas da usabilidade, mas também da capacidade do jogo de envolver a gente totalmente naquele mundo virtual. Os designers sabem que precisam criar um universo empolgante e divertido e cheio de emoção. E acreditem, Battlefield 2042 é um mestre nisso. Olha só, eu não sei se isso sempre aconteceu, né, com Battlefield. Eu lembro disso no Battlefield 4, que foi um que eu joguei bastante. Antes aqui do 2042. Os outros eu não cheguei a jogar muito, eu jogava aqueles uns mais antigos e tal, Battlefield 2 e tudo. Mas eu lembro que no Battlefield 4 tinha sempre essas mudanças no mapa durante a partida. Por exemplo, as paredes eram destruídas, tinha veículo explodindo, prédio caindo. Era um caos que se transformava em arte na nossa frente. E acreditem que Battlefield 2042 não fica para trás nesse sentido. Em um dos mapas, por exemplo, a gente tem o lançamento de um foguete espacial em pleno jogo. Só tenho um conselho pra vocês, não fiquem na plataforma durante o lançamento. Sério mesmo, eu falo por experiência própria. E tem outro mapa onde tem uma tempestade de areia que invade a partida, né, e muda completamente a dinâmica do jogo. De repente a visibilidade fica comprometida e eu particularmente gosto de ir com uma mira térmica quando isso acontece. E esses momentos são de tirar o fôlego, sério, é muito da hora quando isso acontece durante a partida.
E o quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês são algumas ações especiais e como isso é indicado durante o jogo e facilita demais a nossa vida ali como jogador. Então, para garantir que você não precise se preocupar com um turbilhão de informações durante os combates mais intensos, os designers simplificam ao máximo as ações especiais. Então, eles querem que você se concentre nas informações essenciais para uma experiência de jogo incrível. Por exemplo, quando você tem a habilidade de se curar após levar dano, a informação surge bem no centro da tela, acompanhada do botão que você precisa pressionar. Então, se você é um suporte da equipe, ao se aproximar de um companheiro caído, o jogo te mostra a informação e o botão necessário para reanimar aquele companheiro. Tudo de forma bem simples e rápida para que você volte o mais rápido possível para a ação. E agora eu gostaria, né, de compartilhar algumas sugestões de melhorias com a equipe, né, responsável pelo Battlefield 2042. Então, meus queridos desenvolvedores e designers, gostaria de pedir um pouquinho mais de contraste em alguns elementos do HUD, principalmente para ambientes mais claros, que às vezes fica difícil de enxergar os ícones na barra de armas e itens. Então, acho que seria interessante ter um pouquinho mais de contraste nesse ponto. E vamos padronizar os botões também, por favor, né? Em uma tela aqui, né, a gente tem ação escrita como solicitar reanimação, e do lado a gente tem pressione para pular para o posicionamento. E em ambos os casos, a ação é para pressionar. Então por que não é pressione para solicitar reanimação e pressione para pular para o posicionamento, ou então somente a ação mesmo, pular para o posicionamento e solicitar reanimação? Então poderia ser um pouquinho mais consistente nesse ponto aqui. Tudo bem, estou sendo um pouquinho chato aqui, mas são detalhes que fazem a diferença. E por último, uma sugestão que seria muito legal assim, de ter no jogo, que seria a possibilidade de ter uma missão fixada no HUD, para que a gente possa acompanhar a missão sem precisar ficar pausando o jogo ou decorando as informações, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. E gostaria de pedir para vocês também que comentassem aqui como que está sendo a experiência de vocês jogando Battlefield 2042 e como é a experiência de vocês jogando outros jogos também, se vocês costumam, né, ficar reparando nesses elementos aí de UX nos jogos. E se vocês gostam de conteúdos, né, como esse, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, me acompanhar em todas as outras redes também, porque logo eu devo voltar com mais análises de UX em outros jogos. Então até a próxima, pessoal!